dia a todos os irmãos. Nós vamos dar início à nossa reunião, pela graça do Senhor, e assim vamos fazê-lo entoando em seu louvor o hino número 432. 432, para entrarmos na presença do Senhor. Ela
Senhor de Deus e Pai Celestial, é com grato gozo e alegria que mais uma vez nos encontramos na Tua Divina Presença para assim exaltar o grande nome, que é o nome do Senhor Jesus. Agradecemos desde já a Tua presença dia após dia, minuto a minuto, que tem-nos assistido, porque verificamos que necessitamos da Tua ajuda a todo instante. Obrigado por todas as bênçãos que temos desfrutado até o dia de hoje. E agora também queremos pedir a Tua proteção para o culto que se vai seguir. Que realmente não só abençoes os cultos, os hinos que nós cantamos para o Teu louvor, pelas orações, mas especialmente pela Tua palavra. Mais uma vez temos o privilégio de consultá-la, ouvi-la e que o mais importante será guardá-la nos nossos corações. Por isso nos entregamos nas Tuas mãos para que realmente tudo sirva para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora o Paulo José para que nos transmitisse os anúncios que tem para nós esta manhã. Bom dia, irmãos. Venho mais uma vez relembrar os pedidos de oração que tenho vindo a fazer. Peço as vossas orações a favor do irmão Girão, que continua a necessitar das nossas orações, a favor da sua recuperação, também a favor do irmão Varandas, a favor da recuperação do irmão Samuel Oliveira, também a favor da irmã Esmeralda Mota, da irmã Herminda, do irmão António Vilela, também a favor do irmão José de Almeida, sabemos que o problema de saúde dele é bastante grave. E também pedi as vossas orações a favor do irmão Vítor Garcia, genro da irmã Luísa. Ele está internado no CHUC, ele está com um problema grave de saúde. Não esqueçam de orar a favor dele e da sua família. Também queria, como já repararam, tenho aqui a Carminho. Eu queria agradecer as vossas orações. Tudo correu bem com a Guida e com ela. E também queria agradecer os contactos que tenho vindo a receber dos diferentes irmãos. Muito obrigado. Chamo agora aqui ao público a nossa irmã Eunice e assim vamos escutar o que ela tem para partilhar connosco esta manhã. Eunice, então, faz favor. Bom dia a todos. Na nossa caminhada de fé, há momentos em que nada podemos fazer, a não ser ficarmos quietos e esperar. Esperar para vermos o que nós tanto desejamos acontecer, esperar o livramento do Senhor, esperar para vermos a resposta à nossa oração, esperar para conhecermos a sua vontade. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Durante o dia o Senhor conduziu-os através de uma nuvem, guiava-os, dava-lhes escura, dava-lhes sombra, mas às vezes a nuvem detinha-se e o povo tinha que parar. E só começava a marcha quando o Senhor dizia que deviam prosseguir. Esperar é assim, mas nem sempre é fácil. E hoje trago-vos um texto do Clarice Barros que trata precisamente este tema, que eu acho que é muito caro a cada um de nós. Baseia-se num versículo do Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei com paciência no Senhor. Quando oramos intensa e longamente, segundo a vontade de Deus, e a sua resposta parece tardar, isso apenas significa que a cada dia que passa, falta menos um para alcançarmos a bênção desejada. Entretanto, o nosso Pai do céu trabalha para aqueles que nele esperam. E na hora certa, a resposta às nossas súplicas fiéis, que honram e exaltam o seu nome, vai rasgar todas as nuvens do nosso horizonte carregado e vai trazer ao nosso rosto o brilho da esperança da presença do Senhor. Então diremos: como foi bom ter orado.
fiz bem ter esperado. Como foi bom ter descansado no Senhor. Deus trabalha no silêncio que cai sobre nós. Deus trabalha na nossa escuridão. Deus move-se poderosamente por entre as linhas cruzadas no teatro da nossa vida, onde tantas vezes pensamos que fomos deixados sós, num imenso emaranhado de fios sem ponta e de nós dobrados que não desatam. Deus opera enquanto clamamos. Ele ocupa-se pessoalmente do nosso caso enquanto esperamos por uma resposta. É Ele que controla o tic-tac do nosso relógio. Os nossos tempos estão nas suas mãos. Ele está atento e quando a sua hora soar, nada poderá impedir a sua mão. Então, como a chuva temporã, as nuvens vão abrir-se em torrentes de bênçãos que vão encher e transbordar na nossa vida. Então, começamos a ver as coisas em que acreditávamos acontecerem, as coisas que esperávamos pela fé, antes de podermos ver o mínimo sinal delas. Então, compreendemos e vemos claramente como foi precioso o tempo de espera. Que propósito elevado e especial Deus teve nesse tempo de silêncio e de aparente abandono. O fruto, outrora verde, amadureceu. Quando esperamos com paciência no Senhor, esse tempo de espera torna-se um tesouro precioso e um bem insubstituível para a nossa alma. É tempo de crescimento da fé, de enraizamento profundo da confiança e da dependência e da esperança no Deus que por nós tudo executa a seu tempo. No versículo 14 do Salmo 27, o salmista diz, de experiência própria: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Em Isaías 64, verso 4, lemos precisamente isto. Que Ele vos abençoe. Amém. Vamos prosseguir no louvor e assim vamos entoar o hino 337. Hino 337 em louvor ao Senhor nosso Deus. Deus
466. 466 em louvor ao Senhor. É chegado agora o momento de escutarmos a palavra do Senhor, a qual, uma vez mais, nos vai ser transmitida pelo nosso exato irmão Indessa. Nosso irmão, faz favor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama, que cuida de nós, esteja conosco hoje e para todo sempre. Saudades de todos e pedindo a Deus que esse momento passe logo, que possamos estar juntos, reunidos novamente em culto público e com certeza será muito mais agradável, muito mais fácil do que pregar olhando para essa câmera e realmente não é dos momentos e das sensações mais agradáveis do ser humano. Mas é o que temos e temos que ser gratos a Deus porque Ele permitiu que tivéssemos essa tecnologia e que pudéssemos utilizá-la. Meus irmãos, eu tenho pensado muito e eu tenho visto muitos
expositores, muitos pregadores, muitos líderes, refletindo acerca de uma coisa que, sem dúvida, tem nos impactado e que é muito importante refletirmos sobre, que é o seguinte. Um dos pilares do nosso culto, da nossa adoração, do modo pelo qual enxergamos igreja, da nossa religiosidade, ele foi impactado, foi interrompido nesse período de pandemia que nós vivemos, que é justamente a impossibilidade de nos reunirmos em culto público, como sempre nos reunirmos, é o nosso hábito, é aquilo que estamos acostumados. A reunião em culto público, e alguns irmãos estão aqui, felizmente, eu posso interagir com alguns, não preciso só ficar olhando aqui o tempo inteiro para frente, faz parte da nossa religiosidade, se é que nós podemos dizer assim. E a religiosidade, que é esse conjunto de princípios que formam, o conjunto de coisas que formam a religião, ele é importante para nós, sem dúvida, Tanto é que nós sentimos muita falta do culto público, de estarmos juntos, reunidos aqui no culto. Mas existe, e isso é verdade, e aí sobre isso que eu queria falar com os irmãos, sobre o que eu tenho visto muitos homens de Deus refletirem. Existe uma religiosidade, ou um aspecto, ou aspectos da religiosidade que agradam a Deus, mas existe também uma religiosidade que não agrada a Deus. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje, uma religiosidade que não agrada a Deus. O texto base é o que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 1 a 8. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, mas antes eu queria situar um pouquinho o histórico desse texto, como eu gosto normalmente de fazer, para que nós entendamos em que contexto esse capítulo 12 do Evangelho de Mateus se situa, em especial o que ele tem a nos ensinar sobre aquilo que devemos fazer acerca da fé, como devemos viver a nossa fé e a nossa religiosidade e como não devemos viver. De que forma que uma religiosidade problemática, ao invés de nos aproximar, nos afasta de Deus. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Olha só, eu vou dar até uma lidinha aqui sobre o contexto do que chega até o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mas só para entendermos um pouquinho mais. O ministério público de Jesus em si, de acordo com o relato do Evangelho de Mateus, ele começa na Galileia. Tá? Jesus inicia o seu ministério público na Galileia. Então, como é que essa narrativa começa no Evangelho de Mateus? Ela se inicia no capítulo 4. Após Jesus se manifesta na Galileia, começa a pregar o Evangelho. É assim que começa essa narrativa do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, o que ele faz? Ele faz os seus primeiros milagres e chama os seus 4 primeiros discípulos, lá no capítulo 4. Pedro, André, Tiago e João. A narrativa do Evangelho de Mateus, ela prossegue nos capítulos 5, 6 e 7, especificamente no Sermão do Monte, que provavelmente são as palavras mais bonitas que algum ser humano já proferiu, se bem que nós estamos falando de alguém que não era só humano, era divino também. O capítulo 8, aí termina o capítulo 7 com o final do Sermão do Monte, se inicia o capítulo 8. E aí o que acontece no capítulo 8? Começa o que eu brinco, que é uma enxurrada de milagres de Jesus. O que acontece? Capítulo 8, Jesus chega em Cafarnaum. E onde Jesus chega, as coisas não ficam como estavam. O que ele faz? Vou ler aqui que está aqui do meu lado. Ele chega em Cafarnaum e ele cura um leproso, o criado de um centurião, a sogra de Pedro, e o texto bíblico fala no capítulo 8 que ele cura inúmeras outras pessoas. Era tanta gente que não dava nem para colocar aqui no texto bíblico. Jesus continua. Ele adverte os seus discípulos que segui-lo não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil. E ainda no capítulo 8, Jesus acalma uma tempestade e expulsa 2 demônios de duas pessoas que viviam numa região de Gadara. Região de Gadara ou Genara, depende da tradução e depende da localização. A narrativa continua no capítulo 9. Jesus continua em Cafarnaum. O que ele faz? Ele cura um paralítico. Na sequência, ele chama Mateus ao ministério apostólico, come com pecadores, o que causa revolta dos religiosos, ensina sobre o jejum. Na sequência, ele cura uma mulher enferma de um fluxo de sangue e ressuscita a filha de Jairo. E na sequência, ele cura 2 cegos, um mudo possuído por um demônio e continua a percorrer as regiões da Galileia fazendo milagres.
É assustador o que Jesus faz, porque se somarmos todos os relatos de milagres e de profetas do Velho Testamento, o que Jesus faz em 2, 3 capítulos do Evangelho supera tudo. Tamanha a capacidade e o poder que habita nele da divindade. Jesus continua no capítulo 10. Ele chama os outros apóstolos ao ministério e faz uma série de advertências a eles sobre como eles deveriam proceder e como deveriam ensinar. Jesus continua no capítulo 11, com sua sequência de milagres e de maravilhas. Ele percorre as cidades da Judéia, responde aos discípulos de João Batista que ele era o Messias e que João poderia ficar tranquilo, porque o Messias já havia aparecido. Depois ele adverte os seus apóstolos que o Elias que deveria vir é o próprio João Batista. Ainda no capítulo 11, ele adverte acerca das cidades daquela região que ouviram a mensagem, mas que não se converteram ou que não creram nos milagres: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E aí chegamos ao capítulo 12. O que acontece nesse período que nós estamos vendo? Jesus, ele rapidamente se torna alguém muito famoso e alguém muito importante dentro da vida da Judéia e da vida da Galileia. Por quê? Porque ele é alguém que faz muitos milagres, ele é alguém que já começa a ser apontado como um Messias e ele é alguém que chama a atenção das autoridades religiosas da época. Só que o que acontece? As autoridades religiosas da época, em especial um grupo, fica extremamente chocado com o ministério e com os ensinamentos de Jesus, que são os fariseus. Infelizmente eu não tenho tempo para entrar aqui, mas os grupos ou as seitas que existiam dentro do judaísmo naquele período eram muito grandes. Em especial, que são as mais conhecidas, que são citadas na Bíblia. Temos os saduceus, os fariseus, que são esse grupo que se choca com o ensino de Jesus, mas além disso nós temos os essênios, que era um grupo que vivia no deserto e que entendia que a religiosidade deveria ser transformada, porque o culto formal que era feito em Israel estava muito distante da vontade de Deus. E ainda havia um outro grupo de palacianos chamado herodianos. Dentro desse grupo, alguns defendiam, inclusive, que Herodes era o Messias. Tá? E outros grupos ainda existiam, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque infelizmente não temos tempo. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Esse grupo de fariseus, eles eram considerados aqueles mais zelosos, mais religiosos, eram o padrão da religiosidade. Os fariseus hoje seriam os super crentes, não perdem uma reunião, não perdem uma reunião de oração. Em todos os estudos bíblicos, em todos os cultos eles estão lá, eles oram ao acordar, oram antes das refeições, oram antes de dormir, oram antes de todas as decisões e tentam cumprir a lei de maneira íntegra. O que acontece? Por que esse grupo que tentava seguir a lei de maneira plena não conseguiu, com as ferramentas religiosas e de fé que eles possuíam naquele período, entender que Jesus era o Messias? Por que eles, que eram o suprassumo da fé, não conseguiram entender quem era Jesus? Eles eram os religiosos da época, é como se Jesus voltasse hoje e nós, como igreja, não o reconhecêssemos. Que estranho isso. Por que aqueles que mais se destacaram na fé não conseguiram compreender adequadamente o ministério de Jesus? E pior, no capítulo 12, aqui o que acontece é uma coisa mais complicada. Jesus, ele veio, e por isso eu quis dar essa história, ele faz uma sequência de milagres que inclui quase tudo que é possível, desde ressurreição até cegos passam a ver, mudos passam a falar, e quem era possuído por um demônio foi liberto. E eles não conseguiram compreender que alguém que fazia esses sinais e essas maravilhas só poderia estar a serviço de Deus. Eles fazem o seguinte, o contexto do capítulo 12 é o seguinte: provavelmente Jesus está saindo ou de Jerusalém, mas a hipótese mais provável pela narrativa de Mateus é que ele sai de Cafarnaum e volta para Galileia. Só que quando ele sai de Cafarnaum e volta para Galileia, esse grupo de religiosos, esses fariseus, eles encarregam um grupo de pessoas, olha que absurdo, eles encarregam um grupo de pessoas para seguirem Jesus e os apóstolos. Alguns fariseus passam a seguir Jesus de volta a Galileia. Para quê? Com o objetivo de ver se Jesus transgredia a lei, transgredia algum mandamento, algum princípio, para que ele pudesse ser apanhado e com isso ele fosse desmascarado
do ministério dele como homem de Deus e como Messias. Religiosos que se preocupam em apontar o dedo, religiosos que se preocupam em seguir os outros para ver se eles fazem o correto ou o incorreto. Que coisa estranha, que coisa complicada. Os exemplos da fé não dão exemplo. Bom, ainda bem que essas coisas não acontecem mais hoje, não são problemas do século I. Hoje não temos mais nada disso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Mas vamos lá. Olha só, o que acontece? Por que eles não conseguem? O que acontece? Sabe por quê, meus irmãos? O que acontece? Aí eu vou voltar para o tema que falamos no início. Existe uma religiosidade que não nos aproxima de Deus. Essa religiosidade, ao invés de nos aproximar, ela nos afasta. Ela faz com que estejamos distantes de Deus e da sua vontade. Então, os fariseus que faziam de tudo para agradar a Deus, estavam distantes de Deus. E eu gosto muito de um lema da Reforma que diz o seguinte: a igreja reformada está sempre a se reformar. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós incorremos no mesmo erro dos fariseus. Nós passamos a acreditar que somos autossuficientes, somos o próprio Evangelho, temos a plenitude da palavra, e todos os que não se encaixam nos nossos ensinamentos são hereges. E a igreja precisa ter muito cuidado com relação a isso. Vamos para o texto agora? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Entendido aqui esse contexto, para nós pensarmos em especial sobre essa religiosidade que pode nos afastar de Deus e que devemos evitar a todo custo. Olha o que o texto diz aqui, eu estou doido para pegar esse microfone. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8. Diz a palavra do Senhor para nós: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus irmãos, o que esse texto tem a ensinar para nós sobre religiosidade genuína? Sobre uma religiosidade, uma fé que nos aproxima de Deus, mas também pode nos ensinar, e esse acho que é o principal objetivo que eu quero passar para os irmãos, que religiosidade é essa que, sendo falsa, ao invés de nos aproximar, nos afasta de Deus. Deixa eu só tomar uma água aqui e já prosseguimos. Olha só. A primeira coisa que esse texto pode nos ensinar é o que está no versículo 1 e no versículo 2, nos versículos 1 e 2. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós, o que ela nos ensina aqui em resumo é o seguinte: a religiosidade que nos afasta de Deus é rude, acusatória e não se preocupa com o próximo. A religiosidade que nos afasta de Deus, ela é rude, ela é acusatória e ela não se preocupa com o próximo. Vamos ler aqui, vamos entender melhor o que isso quer dizer. Olha o que ele diz no versículo 1 aqui. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Vamos lá. Por aquele tempo. Que tempo é esse? Olha, eu gosto muito quando os estudiosos bíblicos conseguem situar a data com maior precisão. Esse texto aqui não é o caso. Nós não sabemos só sabemos que é algo que aconteceu provavelmente entre os anos 30 e 33 e nem temos certeza com relação a isso. O que mais que esse texto diz para nós? Por aquele tempo, é entre maio e agosto. Tá? Jesus caminha com seus discípulos entre maio e agosto, entre os anos 30 e 33 da nossa era, e ele está com fome e os seus discípulos estão com fome também. E eles avistam, provavelmente uma seara, uma plantação, não se sabe do que, provavelmente de trigo ou de cevada.
E os apóstolos vão lá, lançam mão dessas espigas, começam a debulhá-las ali com as mãos para se alimentarem. Essa é a questão, esse é o contexto que está aqui. Passou Jesus pelas searas. Aí continua aqui no versículo 1. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Ok? Esse é o contexto. Vamos lá. Esses fariseus, lembra dos religiosos que eu falei? Eles vão seguindo Jesus e os discípulos, estão bem ali atrás. E eles veem o que os discípulos fazem. E aí eles não se aguentam e chegam próximos a Jesus e dizem o seguinte: olha, os seus discípulos estão aqui a pecar. Isso é um absurdo. Primeiro, é sábado. Eles não podem fazer isso. Eles estão fazendo um trabalho. Eles estão pegando espigas, abrindo essas espigas, debulhando essas espigas para se alimentar. Isso é um absurdo. Não pode. Isso é uma afronta à lei. Vamos lá. Olha só. O que eles acusam os discípulos? E aqui no versículo 2 está aqui, olha. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Qual é a questão? Eles acusam de Jesus e seus discípulos de ofensa ao quarto mandamento. Está lá em Êxodo, deixa eu ver se eu não lembrei, Êxodo 28 a 11, que o sábado foi destinado para ser santificado e não para o trabalho. Então eles alegam que aquilo que os apóstolos fazem é um trabalho e que eles estão desrespeitando a lei de Deus. E por isso eles não podem ser considerados israelitas decentes ou religiosos decentes. A interpretação deles é a seguinte, e aí o que eu digo que é uma interpretação legalista, egoísta e rude e acusatória. Sabe o que eles fazem? Eles dizem o seguinte: olha, eles estão transgredindo o mandamento. Só que eles não conseguem compreender que por trás da transgressão que eles apontam existe um histórico e existe um cenário de necessidade. Eles estavam com fome. Essa é a questão. Eles estavam com fome. A interpretação que os fariseus faziam da lei era a seguinte: se alguém está com fome e precisa fazer algo para se alimentar, morra de fome, mas não transgrida o mandamento. Isso, inclusive, está escrito nos ensinamentos rabínicos. O que Jesus diz é o seguinte: ele fala, olha, tudo bem, o mandamento ele deve ser cumprido, mas em algumas situações o homem deve agir no sábado. Em algumas situações é lícito ao homem, porque ele tem uma justificativa, e aí ele pode agir no sábado, mas essas são exceções às regras. Só que o que os fariseus acreditavam? Eles acreditavam que é o seguinte: a lei não pode, em nenhum momento, ser transgredida, não existe nenhuma brecha para a lei. Tanto é que Jesus, mais para frente, lá no texto nós já vamos ler, ele diz o seguinte: olha, mas se um animal de vocês cair no poço, vocês vão lá e tiram, não tiram? É como se Jesus dissesse: quando a questão é financeira, vocês agem no sábado. Quando a questão é da alma, é do coração, e quando a questão envolve fome e necessidade humana, vocês fingem que não há necessidade, porque vocês só se importam com dinheiro, mas não com as pessoas. Essa é a crítica aos religiosos e por isso eles ficam extremamente zangados com Jesus. Mas vamos avançar um pouquinho mais no texto aqui. O que Jesus diz é que em alguns momentos o homem poderia agir no sábado, que a interpretação dos fariseus estava equivocada. O que Jesus diz, além disso, é o seguinte: os apóstolos transgrediram a lei? Transgrediram. Porque eles fizeram o que não poderia ser feito no sábado, de pegar as espigas. Mas o que acontece? Havia uma justificativa para isso, eles estavam com fome. É essa a justificativa que Jesus deu. Mas eles estão com fome. Então o que é maior? A lei ou a necessidade humana? Isso é uma coisa terrível de nós pensarmos. Eu vou usar uma alegoria do professor Luiz Saião, do Brasil. Ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte: olha, todos nós sabemos que as crianças não devem brincar com facas, né? Eu entrego uma faca para uma criança, ela acaba nem pensar, né? Entrego uma faca para uma criança, e aí ela provavelmente vai começar a achar que é uma ninja ou alguma coisa assim e tentar brincar com aquele instrumento que corta, que machuca, que mata. E o que o pai deve fazer? Ou a mãe?
Ele não deve permitir que a criança faça aquilo, e se ela pega uma faca, ele tira da mão dela automaticamente. E aí o que a criança faz? Chora, reclama, grita, esperneia, se joga no chão. Eu era especialista nisso quando eu era miúdo. Faz todas essas coisas. A lei de Deus é como esse pai. A lei de Deus recomenda: não fique com a faca nas mãos. Só que nós, com a nossa pequena fé e com a nossa natureza caída, nós só enxergamos o choro, porque nós somos como as crianças, nós queremos a faca. Mas a finalidade da lei não é que crianças fiquem sem faca. A finalidade da lei é que crianças não se machuquem. A finalidade da lei é que nós não nos machuquemos. Só que apesar disso, e a lei serve para isso, a lei é como uma criança, outra vez o exemplo do professor Luiz Saião, a lei é como se fosse um miúdo, ele entra em uma cozinha e várias panelas estão ao lume. E ela quer brincar com uma dessas panelas que tem água lá a ferver. E o pai e a mãe não deixam que ela faça essa brincadeira. Porque os pais sabem que se aquela água cai na criança, ela vai se machucar muito. Só que a criança vai embora da cozinha e começa a chorar. Papai e mamãe não deixam eu brincar com a água, não deixam eu brincar com as panelas. Mas a finalidade da lei não é que não se toque na panela. A finalidade da lei é que o homem não se machuque. E o que os fariseus não entendiam era isso. Eles achavam que a finalidade da lei, a lei era uma finalidade em si mesmo. Eles não entendiam que a finalidade da lei era que o homem se protegesse. Sabe por que o sábado tinha descanso? Para que o homem ficasse com a sua família, para que o homem não vivesse só para o trabalho, para que o homem tivesse um tempo com seus filhos, com a sua mulher, tivesse um tempo de lazer, e nesse tempo de lazer ele entendesse que Deus está presente, que Deus deve ser cultuado. E quando nós paramos a nossa vida, Deus continua a trabalhar. Era esse o significado do sábado. Não era que uma pessoa que tivesse fome não poderia comer. Eles não entenderam isso, e nós também somos assim, meus irmãos. A nossa religiosidade. Deixa eu falar uma coisa que pode até te incomodar um pouquinho, mas é verdade. Sabe quais são os pecados contemporâneos da igreja? Quem bebe, quem fuma e quem tem filho antes do casamento. Esses são os pecados contemporâneos da igreja, e para esses nós temos uma lupa gigante, vemos tudo isso, e para as outras coisas. E quem mente? E quem vive uma coisa aqui e outra coisa lá fora? E quem diz que é cristão e não é? E os outros pecados invisíveis que eu pratico quando a porta do meu quarto está fechada? Mas a igreja elegeu pecados que ela considera pior do que outros. Por isso que a igreja tem que sempre estar a se vigiar, para que a religiosidade não nos afaste de Deus. Essa advertência para os fariseus é a mesma advertência para nós hoje, porque nós hoje somos religiosos. Nós somos os religiosos. Por isso devemos ter todo o cuidado com essas coisas. Vamos continuar aqui com a questão da interpretação da lei. Olha só. Uma outra objeção que se pode fazer é a seguinte: olha, mas os discípulos estavam fazendo algo ilegal. Eles entraram na propriedade alheia, pegaram espigas alheias e comeram espigas alheias. Não é isso? Então eles estão cometendo aí no mínimo um furto. Né? E transgrediram a lei. Olha, agora complicou. Lá em Deuteronômio 23, 25, no capítulo 23, há uma determinação, uma série de preceitos que dizem o seguinte: olha, quem tem muito dinheiro ou quem tem muitas posses, divida com quem não tem. E uma das determinações era o seguinte: alguém que trabalha com agricultura, que tivesse um campo, ele deveria permitir que aqueles que tivessem fome ou dificuldade pegassem espigas na sua seara. Só que eles não poderiam utilizar a foice. Quem tivesse com fome só poderia pegar com as mãos. Tá? Está lá em Deuteronômio. Você não acredita em mim? Está lá em Deuteronômio 23, 25. Está aqui, olha. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Na lei existia uma regra dizendo o seguinte: quando alguém está com fome, ele pode ir até uma seara, pegar uma espiga para saciar a sua fome. Só que eles esqueceram dessa parte do preceito. Eles focaram no sábado, esquecendo que a finalidade da legislação é proteger o homem dele mesmo e conduzir o homem a Deus. Deus não ficava com um livro dizendo assim: olha, levantou isso aqui no sábado, vai para o inferno. Aí no outro sábado ele se comportava bem, falando: agora é salvo. Aí no sábado seguinte: meu Deus do céu, levou o boi para tomar água lá no pasto, inferno. No outro dia ele não fez isso, bom, agora é céu. Não era assim, nunca foi assim, nunca vai ser assim. Porque Deus olha o coração do homem
e entende que o homem tem algumas necessidades. Isso não é um convite para transgredir a lei, mas é um convite para entender que a lei foi feita para que o homem se aproximasse de Deus e não para que ele ficasse distante. Entendido, meus irmãos? Então, olha só. O que é uma religiosidade que não agrada a Deus? O que religiosidade é essa que não agrada a Deus? Sabe quais são as características dessa religiosidade? Vamos lá. Primeiro, ela é rude. Ela nasce de um coração duro. Eu só olho a lei, eu não entendo a necessidade. É isso que os judeus ali, aqueles fariseus não entendiam. Olha, eles estão pegando as espigas, mas eles estão com fome. Eles não comem e não teriam comido provavelmente pelo menos por um espaço ali próximo de um dia. Eles estavam com fome e com sede também. É um coração duro. O que mais? É legalista. Sabe o que é ser legalista? Ser legalista é: eu não preciso pensar na lei de Deus porque alguém já pensou por mim. Eu não preciso pensar, porque já está tudo ali. Olha, eu não posso comer isso, eu não posso beber isso, eu não posso fazer isso, eu não posso assistir esses canais de televisão, eu não posso acessar a internet. Isso é legalismo, legalismo extremo. Alguém me diz o que fazer e eu não preciso pensar e refletir acerca da fé. Outra coisa dessa falsa religiosidade, ela não se baseia nas Escrituras. Ela foge das Escrituras. Ela é superficial, ela não se preocupa com o próximo. Ela não se preocupa, no exemplo, com quem tinha fome. O que mais? Essa religião falsa, ela é egocêntrica. Eu interpreto a religiosidade porque eu sou o referencial. O referencial da fé não é o meu irmão, sou eu. Eu sou o intérprete da legislação e da fé. A igreja não pode cair nunca nisso, nesse tipo de armadilha, porque a comunidade dos irmãos, ela é desse tamanho. Mas o Evangelho é assim. Ninguém comporta o Evangelho não pode ser reduzido a determinado grupo, como muitas vezes fazemos, meus irmãos. A falsa religiosidade ela é indiferente ao sofrimento. Ela tem aquele hábito maravilhoso de pegar o dedinho e apontar o dedinho. Você não é como eu. Você é um perdido, rapaz, um pecador. Eu não, olha, já conheço Deus, minha vida está transformada. Mas olha, você está precisando dele aí. Deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. Você acha que alguém vem a Deus com esse discurso? Diz para mim. Com esse dedo assim? Sabe para quem que Deus apontava esse dedo? Jesus? Para os religiosos. Não era para quem era pecador. A falsa religiosidade não compreende que a lei não é um fim em si mesmo, mas a lei é um caminho para que o homem venha a Deus e entenda a vontade de Deus de maneira didática. Outra coisa, a falsa religiosidade não entende que a obediência à lei, ela caminha junto com a fé e com a misericórdia. Obedecer à lei deve caminhar junto com a fé e com a misericórdia. Entendidas essas marcas da falsa religiosidade? Vamos ver como é que Jesus responde a esses seguidores dele, que não eram seguidores, eram curiosos que andavam atrás do grupo, no intuito de pegar Jesus em alguma armadilha ou em alguma coisa que eles entendessem não adequada. Sabe qual é o segundo ensinamento que esse texto traz para nós? De como essa falsa religiosidade deve ser combatida, como ela não deve aparecer, de que forma ela deve ser combatida? É o seguinte, olha só. Jesus ensina que a religiosidade que agrada a Deus, ela se baseia nas Escrituras de forma profunda. Além disso, ela não é superficial e ela está baseada em valores, não em regras. A verdadeira religiosidade, ela é baseada nas Escrituras, ela é profunda, não é superficial, e ela não é baseada em regras, ela é baseada em valores, tá? Olha o que os versículos 3 a 8 dizem para nós aqui. Vamos ler um pouquinho e a gente vai parando de versículo em versículo. Mas Jesus lhes disse, versículo 3, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Jesus usa o exemplo do rei Davi. Só para resumir, o rei Davi, em dado momento, Saul começa a entender que Deus o havia tirado dele a unção para ser rei, se a gente pode dizer assim, para ser rei sobre Israel, e que Davi já estava ungido e que seria o futuro rei. E Saul, ao perceber isso, Saul tem uma estratégia maravilhosa. Ele fala o seguinte, olha, para eu continuar sendo rei e Davi não assumir, é simples, é só matar o Davi. Eu mato o Davi, aí eu continuo como rei. Né? Um raciocínio maravilhoso.
E aí o que acontece? Davi, sabendo disso, Davi foge. Para onde Davi vai primeiro? Davi, na sua fuga, com aqueles companheiros que eram mais fiéis a ele, né? Davi sai de repente e ele vai até o tabernáculo de Deus que ficava em Nob, uma cidade chamada Nob. E ele chega lá, e ele chega ao sacerdote que estava lá no local, que era o sacerdote Aimeleque, e vira e diz o seguinte: olha, eu estou em uma missão. A missão era a fuga dele. Eu estou em uma missão e eu tenho fome, e meus companheiros também, porque nós saímos, né, a toda a pressa, não pegamos nada, não temos mantimentos, não temos nada, há pão para nos oferecer. E aí o sacerdote Aimeleque diz o seguinte: olha, eu não tenho pão, só o pão consagrado. E aí ele faz algumas perguntas para o Davi, e depois ele dá esse pão a Davi e aos seus companheiros. Ele segue em viagem com esse pão sagrado. Vamos lá, vamos continuar aqui para entendermos melhor o que é isso. Jesus diz aqui no versículo 3, mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Versículo 4, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Vou te dar mais alguns elementos. Esse período que nós estamos falando aqui não existe templo, tá? Porque o templo ele só é construído durante o governo do Salomão, filho do Davi. No período que nós estamos aqui não havia templo, só havia o tabernáculo. Era uma tenda feita de acordo com as determinações de Deus, onde ficava o Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, e havia uma sequência de subdivisões que depois se transportam para dentro do templo. Nesse local, eu vou falar de uma forma bem resumida, havia uma mesa. E nessa mesa, 12 pães. O que esses pães representavam? Eles representavam, primeiro, que as 12 tribos de Israel estavam constantemente diante de Deus. Além disso, eles representavam que o alimento e o sustento de Israel vinha de Deus. Esse era o símbolo. E esse pão, ele era trocado todo sábado pelos levitas. E só os levitas, nesta troca, que poderiam comer esses pães. Mas Davi comeu os pães, e o sacerdote Aimeleque deu esses pães a Davi. Isso é uma transgressão à lei? É uma transgressão à lei. Mas o que acontece? Davi já tinha sido ungido como rei. Davi estava com fome. Deus sabia que Davi precisava daquele alimento. Se Davi não comesse aquele alimento, ele provavelmente desfaleceria, ele não conseguiria fugir. E Deus teria que arrumar um outro jeito para que ele se mantivesse vivo e pudesse ser rei em Israel como ele foi. E Deus entendeu que esse era o caminho. Deus tocou o coração do Aimeleque, do sacerdote, e o sacerdote autorizou que esses pães fossem comidos por quem não fosse sacerdote, no caso Davi e seu grupo. O que Jesus chama a atenção novamente é o seguinte: existe o preceito e o preceito deve ser seguido. Mas a lei de Deus, ela acompanha a necessidade humana. Ela acompanha a necessidade humana. Isso é muito bonito, mas é muito estranho. Sabe por quê? Porque nós temos o legalismo dentro do nosso coração. Nós temos o legalismo dentro do nosso coração porque nós achamos que Deus, ele é essa tampinha aqui, ó. E eu conheço ele. Então só pode ser assim, ó. Tem que ser a tampinha, essa tampinha azulzinha virada para cima. Se eu fizer assim com a tampinha, não é Deus, ó. É outra coisa. Tá? A lei de Deus, ela foi feita para o homem. Deus não tem lei. A lei de Deus é do seu próprio coração. A lei foi feita para que nós nos aproximássemos de Deus. A lei tem uma finalidade. Em alguns momentos a lei comporta exceções. Como Deus, próprio Deus, fala aqui acerca de Davi. Davi, que não era sacerdote, comeu o pão que era destinado somente aos sacerdotes. Foi uma exceção à regra. Olha só. Jesus continua no versículo, só para te situar. Esse texto é em 1 Samuel 21, 1 a 6. Tá? Jesus continua acerca das exceções da lei. Ele diz o seguinte: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Ninguém poderia fazer nada aos sábados, mas os sacerdotes podiam.
Por quê? Porque a lei determinava exceções para que os sacerdotes pudessem atuar no sábado. Olha só, Levítico 24, 8 e 9. Os sacerdotes deveriam trabalhar todos os sábados. Números 28, 9 e 10. Os sacerdotes deveriam oferecer sacrifícios nos sábados. Além disso, 1 Crônicas 9 e 32. Os sacerdotes deveriam preparar os pães aos sábados. E 2 Crônicas 23, 4. Eles deveriam guardar as portas do templo aos sábados. O que Jesus diz é o seguinte, olha, os sacerdotes trabalham no templo aos sábados. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo porque eu sou o templo vivo de Deus. E se os sacerdotes trabalhavam e ainda trabalham no templo aos sábados, por que os meus discípulos não podem, tendo fome, debulhar as espigas e comer o trigo ou a cevada? Enfim, a espiga que fosse naquela época. Vocês não entenderam o preceito da lei. O preceito e o objetivo da lei não é afastar o homem, mas é trazer o homem para perto de Deus, porque Deus sabe da necessidade do homem. E a religião legalista mata. A religião legalista mata. Se eu disser que a posição da água é aqui, e se eu puser a água aqui é heresia, eu posso estar muito enganado, mas eu duvido que o Senhor se importe se a posição da água está aqui ou aqui. Ele se importa com o que está aqui. É outra coisa. Vamos lá. O que acontece aqui então, para nós concluirmos? Jesus diz aqui no versículo 7, e aí ele diz aquilo que é o essencial para fechar o raciocínio que ele tem, que é muito melhor do que o nosso. Versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe o que Jesus diz aqui? Ele diz o seguinte, olha, vocês construíram um conjunto de regras, de culto, de práticas, de religiosidade. Ok. Meus irmãos, olha, essa reunião que nós temos aqui, o culto público que nós temos, não é uma manifestação de religiosidade de fé? É. Nós não sentimos falta? Olha, eu não sei o irmão, mas assistir em casa é muito bom, graças a Deus, mas aqui é melhor, com toda certeza. Mas isso é uma manifestação de religiosidade, tá? Algumas são muito boas, outras não são tão boas assim. E o que Jesus chama a atenção aqui é justamente isso, e o clamor de Deus que ecoa do século I até hoje é o mesmo. Ele diz o seguinte, olha, examine a sua fé. Examine a sua fé. Olhe a sua fé e veja o seguinte, olha, tem coisas aqui que eu faço que agradam a Deus e tem propósito, mas tem outras não. Outras não é propósito algum. São manias ou coisas humanas que eu tenho e eu acho que eu estou agradando a Deus com isso, não é verdade. Olha o que Jesus fala. Se vós entendesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. O que Jesus diz e fala aos fariseus é o seguinte, vocês não perguntaram por que eles pegaram as espigas. Vocês nem se preocuparam com isso. A preocupação de vocês é com o ato, não é com a motivação. Vocês não perguntaram, olha, eles estavam com fome, nós estamos vendo, a situação é essa, a dificuldade é essa, o momento é esse. Não. A preocupação de vocês é apontar o dedo e dizer que está errado. E nós não podemos fazer isso. Porque nós temos esse desejo incontrolável. Meus irmãos, que desejo incontrolável que você tem no meu coração de apontar o dedo para os outros. Isso aí é. Me diz agora a verdade. Você não é assim também, não? Eu me policio, eu me vigio muito para não fazer isso. Porque essas coisas não agradam a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Quando eu mostro como deve ser feito, não aponto o erro na vida do outro para dizer que ele está errado e eu estou certo. É quando eu me aproximo com carinho de alguém, com amor, de forma amorosa, e digo o seguinte, olha, isso aqui não está correto não, vamos caminhar juntos? Vamos tentar juntos? Você não consegue, eu também sou horrível, um monte de coisa, mas vamos tentar. Nisso aí eu posso te ajudar. Mas aí é outra atitude, não é essa aqui. É uma atitude com misericórdia, como Jesus diz aqui. Tá? O que Jesus diz é o seguinte, ele fala, olhe com misericórdia, inclusive quem erra. Em especial quem erra dentro da igreja. Haja com misericórdia. Não pisa em ninguém, não. Não pisa em ninguém, não. Jesus não pisava. E ele podia, se ele quisesse. Mas ele não fazia isso porque ele nunca fez. Porque ele não é assim. E nós que não devemos fazer, fazemos às vezes. Tá? Examine o seu coração. Eu luto muito para examinar o meu. Para não ser hipócrita. Para fingir que eu sou crente, não sou.
Tenho pavor disso. E às vezes eu ajo assim. Faz isso não. Tá? Olha só. O que Jesus diz aqui? Que a religiosidade que agrada a Deus é uma religiosidade que se preocupa, que vai atrás, que dá segunda, terceira, quarta chance, que caminha junto e que pergunta o que está acontecendo ao invés de apontar o dedo. Jesus diz: sejam misericordiosos. Vocês vieram lá de Cafarnaum me seguindo até aqui para fazer isso? Não é assim. Não é assim. Não é assim que se agrada a Deus. Essa religião que vocês seguem, essa religiosidade, está longe de mim. Nós temos que pensar muito nisso, para que a nossa religiosidade, em momento nenhum, fique distante da vontade de Deus, meus irmãos. Vamos concluir? Olha só. Características dessa religiosidade que não agrada a Deus. Quais são? Olha só. Ela é rude, vem de um coração duro, uma religiosidade legalista, que não se baseia nas Escrituras, superficial, não se aprofunda nas Escrituras, ela é superficial. Ela resolve um problema pontual, mas não enxerga o todo. Além disso, ela é egocêntrica. Eu não quero saber se ele está com fome. Eu quero saber da minha santidade que foi ofendida com um pecado tão grande como esse que foi praticado. O que mais? Ela é indiferente quanto ao sofrimento. Indiferente quanto ao sofrimento. Ela acha que a lei é um fim nela mesma. E não entende que a obediência à lei, ela caminha lado a lado com a fé e com a misericórdia. Essas são as características da religiosidade que não agrada a Deus. E a que agrada a Deus. Sabe quais são as características? Primeiro, ela é baseada na palavra de Deus. Esse é o grande fundamento. O fundamento da fé é a palavra de Deus. Não é o que eu acho. E olha que eu acho bastante coisa. Mas não é o achismo. O fundamento da fé e a religiosidade que agrada a Deus, ela vem da palavra. Além disso, ela busca conhecer a palavra de Deus de maneira profunda e não de maneira superficial. De maneira profunda. Profunda. Por que Deus escreveu isso? Qual é a razão? Por que Deus determinou que o apóstolo Mateus escrevesse o capítulo 12 aqui do Evangelho? Por quê? Para quê? Por que nós estamos falando disso hoje? Qual é a razão? O que isso pode abençoar a minha vida? Por que isso está registrado até hoje? Qual o ensinamento que isso tem a me trazer? Em especial, quem é da fé, da religião? Quem é de Cristo? Tem uma música no Brasil que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, que ser de Cristo representa a vida que nasce da morte, a vida que traz o perdão. E que ser cristão é muito mais do que ser religioso. Porque ser cristão é Cristo viver em você. Que Cristo vive em você. Não seja religioso, não. Ser religioso é feio. Sabe por quê? Porque ser religioso não precisa ser cristão, pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. É religioso e então pronto. Não precisa. Ser cristão é quando Cristo vive em nós. Isso não é religião. Isso é o amor de Deus e fé. Tá bom? Vamos lá, para concluir então. Conhecer a palavra de Deus de maneira profunda e não superficial. E em especial, a verdadeira religiosidade que agrada a Deus é quando eu ensino valores e não regras. Quando eu ensino valores. Valores. Lembra da brincadeira com a faca? A finalidade da lei é permitir que a criança não se machuque. A finalidade da lei de Deus é permitir que você, que eu, não nos machuquemos indo para longe de Deus. A finalidade da lei não é que eu chore, não é que eu fique triste. A finalidade da lei de Deus é nos proteger de nós mesmos, nos aproximar de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus permita que tenhamos essa fé que o agrada. Em nome de Jesus. Amém. Creio que todos estamos muito gratos ao Senhor por aquilo que temos ouvido esta manhã, através do nosso querido irmão. Que guardemos bem o que ouvimos. Certo que é o importante que o Senhor nos ajude.
permite para sermos realmente aquilo que temos, para o qual temos sido exortados esta manhã. Vamos ter uma palavra de oração e assim depois agradecer ao Senhor, repito, por tudo quanto dele temos ouvido, e eu pedir ao nosso irmão Marino por favor de concluir com a oração. Bom Deus e Pai Celestial, a nossa gratidão sobe para contigo, pelo teu grande amor manifestado um dia para com cada um de nós, miseráveis pecadores aos teus olhos. E tu, ó Pai, movido de misericórdia e compaixão, enviaste o teu amado Filho a este mundo para nos salvar. Obrigado. Louvamos-te por essa salvação que temos experimentado. Essa salvação que nos leva a um desejo profundo de te agradar mais em cada dia e assim, Senhor, nos portarmos de uma maneira que tu não tenhas tristeza acerca do nosso viver. Louvamos, Senhor, porque o nosso desejo é agradar-te em tudo e sermos-te agradecidos pelas bênçãos recebidas. E que esse desejo não possa morrer em nossos corações, mas que dia após dia nós possamos desejar cada vez mais conhecer-te melhor e viver para te agradar. Louvamos-te por estes momentos que temos passado, glorificando-te, exaltando-te e meditando na tua palavra, aprendendo aquilo que nela está escrito para nosso ensino, para crescermos mais na fé, desenvolvermos-nos mais no teu conhecimento e aproximarmos-nos mais de ti. Senhor, e cada vez que nós caminhamos na direção de nos aproximarmos de ti, mais nos estamos afastando da nossa vontade e procurando fazer a tua. Mais nos estamos afastando deste mundo contaminado para andarmos na pura luz, como tu estás na luz. Senhor, louvamos-te pela exposição da tua palavra e também pelo esforço e dedicação que o teu servo tem mostrado, Senhor, nestes tempos de crise. Ele tem se esforçado, Senhor, para que essa palavra não seja esquecida, mas que nós possamos, Senhor, alimentar-nos dela, pois a nossa alma precisa desse alimento. E louvamos-te porque esse alimento, Senhor, tem sido dado esta manhã. E assim, Senhor, que nós não sejamos hipócritas como os escribas e fariseus, querendo mostrar que eram alguém, quando aquilo não passava de mero conhecimento superficial. O seu coração não estava cheio de ti, mas que nós, Senhor, possamos viver para ti de coração, não na aparência, mas numa realidade verdadeira. E assim, Senhor, não possamos de forma alguma, como os fariseus, olhar para os erros dos outros, mas sentir também que nós erramos, que nós prevaricamos, e por isso precisamos de ti em cada dia, da tua misericórdia, para nos fortalecer na fé, para vivermos mais perto de ti. Rogamos-te, Senhor, que nos abençoes e cada um dos nossos irmãos, para que tu sejas honrado no nosso viver em cada dia. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Temos então assim chegado ao final da nossa reunião. Para todos desejo uma boa semana.